Fala rapaziada, tranquilidade? Então quer dizer que você começou a voar com um desses carinhas aqui e agora tá querendo incrementar um pouco a qualidade do vídeo que você tira da sua GoPro? Vamos nessa então que eu mostro passo a passo como obter a melhor qualidade da sua GoPro. Então primeiro vamos ligar aqui a nossa GoPro. E agora a gente vai no menu. Viemos aqui em presets e editar preset. Então a primeira coisa que a gente tem que ver na nossa GoPro vai ser a nossa resolução e a taxa de FPS que a gente vai gravar. O formato que a gente vai utilizar é o 4x3, que é o mais quadrado, para a gente poder tirar o melhor proveito do Real Steady Go na hora da gente estabilizar o vídeo. A resolução que nós vamos usar vai ser a máxima possível, para a gente poder maximizar a quantidade de informação que estamos capturando com a nossa câmera. No caso da minha aqui, a resolução em 60 fps com 4x3 vai ser 4K. O FPS vai depender muito da ocasião. Normalmente eu utilizo 60 fps para gravações normais, que já dá a possibilidade de fazer um leve slow. Em ambientes mais escuros nós vamos utilizar 30 fps, para a gente poder compensar a escuridão com o shutter speed baixo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E os 120 fps nós vamos utilizar quando a gente estiver em situações que precisa de um slow maior, por exemplo, seguindo um carro ou uma moto mais rápido. Então para esse preset que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar 60 fps, 4K, 4x3. Próxima configuração aqui no ProTune que a gente vai mexer vai ser o nosso Shutter Speed. Esse Shutter Speed ele vai depender do nosso FPS. Então, como em ambientes normais nós vamos utilizar 60 fps para obtermos aquele motion blur bonito e bem cinemático, em nossos vídeos vamos utilizar um Shutter Speed em 180 graus, que seria 1:120 nesse caso. E no caso de 30 fps, nós vamos utilizar 1:60. E em caso de 120 fps, nós vamos utilizar 1:240. Quanto menor o número em relação ao seu FPS, mais motion blur. Só que tem um nível que fica demais e um nível que fica muito pouco. Com essa configuração, vocês vão ter um motion blur bonito. Caso queira aumentá-lo, só abaixar o número do shutter speed em relação ao seu FPS. No caso, eu estou usando 1:120, porque eu estou utilizando 60 fps, mas se eu utilizar 1:60, eu vou ter 360 graus do meu shutter. Então eu vou ter mais motion blur. E quanto mais lento o shutter speed tiver, mais luz entra. E com isso, a gente consegue ter uma imagem mais clara em voos noturnos. Só que com isso, a gente gera um outro problema. A imagem fica estourada em voos de dia. Como a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso utilizando esses filtros NDs. Esses filtros funcionam como se fosse um óculos de sol para a nossa câmera. Os NDs que eu recomendo comprar são os NDs da TBS, que são relativamente baratos, então se quebrar, o prejuízo não é tão grande, e o suporte para eles pode ser feito em impressão 3D. Os que eu utilizo são o 4, o 8 que é esse daqui, o 16 que é esse e o 32. O 4 e o 32 eu uso em casos mais extremos, como querer pegar um pôr do sol específico, que sem o filtro ele vai estourar e com o 8 fica muito escuro. E como eu faço para saber qual filtro a gente deve usar? Basicamente a gente testa. A gente coloca o filtro na frente da nossa câmera e vê se a imagem fica muito escura ou se ela estoura. Nesse caso, tem uma imagem que estoura muito. E essa daqui é uma imagem muito escura. Então o ideal é sempre procurar um meio termo entre as duas, que não fique muito escuro e nem que a gente perca a imagem por estar tão estourada. Próxima configuração que vamos utilizar aqui vai ser o White Balance. Eu utilizo basicamente só duas configurações, 5500K para os voos durante o dia e 4000 para voos noturnos. Próxima configuração que vamos fazer vai ser o Sharpness. Como nós queremos manter a maior qualidade possível para a gente poder mexer na pós-produção, nós vamos deixar ele em low ou baixo. Próxima configuração vai ser a cor. Se a gente for mexer nas cores do nosso vídeo na pós-produção, como eu sempre recomendo fazer, a gente vai deixar em flat, para a gente poder ter a maior quantidade de informação das cores que a gente conseguir. Caso você não queira mexer nas imagens e você achar que as cores já estão boas no padrão da GoPro, você pode deixar no vibrante ou até no natural. Vê qual que você gosta melhor e utilize. Próxima configuração vai ser o nosso bitrate. Aqui, como nós queremos o máximo possível de informação, a gente deixa isso no high,
para a gente poder ter a maior qualidade possível e a maior qualidade de informação que a nossa câmera consegue gravar. E por fim, nós vamos mexer no ISO da nossa GoPro. Em voos durante o dia, como estamos deixando a iluminação certinha com o nosso filtro ND e o nosso shutter speed, a gente pode deixar o ISO máximo em 100 e o nosso ISO mínimo em 100 também. Com isso a gente trava o nosso ISO, não tem aquela variação chata durante o nosso voo, e a gente não granula a imagem. Já nas imagens noturnas, a gente vai deixar o ISO mínimo em 100, o ISO máximo em 800. Se o local que você estiver gravando, na parte noturna, tiver uma iluminação boa, como por exemplo um show ou um local bem iluminado, você pode até abaixar isso daqui para os 400 para você granular menos a sua imagem. Com isso, rapaziada, você vai ter a melhor qualidade que a sua GoPro consegue te entregar e ainda dar aquela estabilizada no Real Steady Go e aquela mexida na cor para deixar ainda mais perfeito o seu vídeo. Valeu, rapaziada! Se curtiu o tipo de vídeo ou conteúdo mais técnico, deixa aquele like e segue para mais vídeos como esse sobre o mundo do FPV.